seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB AM Destaque. Desta vez nós estamos aqui com o Dr. Cassius Clay, presidente da comissão do exame de ordem. Vamos falar da preparação para o 45º exame de ordem unificado, mas também como é que está aí o andamento da segunda fase do 44º, requisitos, período de inscrição, documentos necessários. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui na nossa ordem, trazer as novidades do certame, do 45º, 44º, que vai ser realizado agora em outubro, e bastante novidade para vocês. Então vamos começar falando primeiramente do 44º. Está aí ainda acontecendo, as pessoas que virão fazer a segunda fase, quando que vai ser a prova, o que devem se atentar, né, doutor, que é importantíssimo. Exatamente, passamos por uma fase, a primeira fase, e agora recentemente a segunda fase com 980 candidatos para realizar a prova, né, que vai também acontecer na Universidade Newton Lins, tá? E também a previsão nossa aqui, a data do evento vai ser dia 19/10, ou seja, 19 de outubro, a segunda fase. É interessante, Débora, quando a gente fala segunda fase, é um preparo, é aí que começa realmente toda a logística do acadêmico, né? E do bacharel de Direito também, que é o caso da prova, né? O nervosismo é muito grande. A gente percebe na recepção. A comissão está ali para recepcionar os candidatos, né? Ao ver aquele nervosismo, até mesmo um brinco, né? Uma vez uma candidata me curtiu nas redes sociais dizendo assim, olha, ele disse, se eu sorrir eu passo. Mas na realidade ela quebrou ali um paradigma dela mesma, o nervosismo, que acho que é uma das maiores rivais, né? Quem está fazendo um exame, um certame. Então, aí eu achei assim, até interessante. E geralmente agora eu uso essa tática, né? Se você sorrir, você passa. Olha aí, lógico, a gente sabe que é uma prova importante, mas ter leveza, né? Se acalmar, saber que se preparou, prestar atenção no edital, que é importantíssimo. O edital é a lei que rege ali aquele concurso, aquele certame, então leia tudo que é necessário, né, doutor? Justamente para a segunda fase, o que pode, o que não pode levar, o que os candidatos devem ficar atentos no dia da prova. O edital é bem preciso em relação aos vademecum que é utilizado, né? Tem alguns que não pode ser utilizado porque eles traz doutrinas, né? E esse que traz doutrina, geralmente na hora da vistoria que é feito pelos fiscais, os fiscais são advogados também, né? Que atuam na segunda fase, eles verificam se atende o requisito do edital. Então, atende para isso. Cuidado, tem alguns vademecum que pode ser, no momento lá, você não poder utilizar. E as canetas também, aquela regrinha básica, né, doutor? Tem que ser azul ou preta, né? Transparente, né? É uma das formalidades que o próprio FGV, que é a responsável para a execução do exame, ela tem esses parâmetros, né? Então, é só se atenta. Até mesmo a OAB Jovem, quando participa, lá na hora da entrega, água, a caneta, um chocolate, exatamente um reforço, só uma lembrança de olha, cuidado. Você tem que levar para depois não ter esse problema, né? Sim, até durante a prova, na hora de preencher, tem os requisitos, saber ali não rasurar nada, marcar a sua prova, né? Você identificá-la de alguma forma, tem todo ali um requisito para você responder. Com certeza os candidatos estão aí se preparando para isso, né, doutor? Eu faço um alerta, Débora, em relação à segunda fase, para quem vai fazer, tem repescagem, né? Como é que acontece? Ele tem que estar presente na segunda fase para poder ter direito à repescagem. Se ele não estiver presente, ele perde a repescagem e ele volta a fazer tudo novamente o certame. Então, teve uma candidata, lembro muito bem, ela disse, eu não vou fazer a prova, eu estou nervosa. Eu disse, mas fique até a senhora assinar o ponto, nem que você não faça nada. Ele, não, eu quero. Ela perdeu. Então, ela tem que refazer todo o exame. Então, o nervosismo é tão grande, o desespero, só quem passa sabe essa dificuldade, né? Então, eu vejo ali, às vezes, esse desespero. A gente tenta conciliar alguns membros da comissão que participam,
às vezes vai lá, conforta, se quer uma água, quer precisa, quer sente aqui, então a gente dá todo esse conforto. E também, muitos casos, quanto à documentação, né? Foi extraviada a documentação. Aí chega na hora, não tem nenhuma documentação. Cadê o boletim de ocorrência? Eita. Então, tem que levar o boletim de ocorrência e uma cópia da identidade para apresentar, para poder realizar. Caso isso, não vai conseguir fazer a prova. Até a CNH digital? CNH digital. Agora, recentemente, na primeira fase agora do certame, da 44, foi aceito o título de eleitor. Olha, já fica aí o a digital, dica, gente. né? Então, são esses pontos. E no próprio edital, ele mostra quais são os documentos que é possível. Que podem, né? A CTPS com a identidade, com uma foto pode. Então, ficar só atento. Não é só identidade. A CNH digital, né? A carteira de identidade digital também é possível também. Pronto. Então, olha só, se estendeu mais. Se ficar nervoso, perdeu aí o RG físico, já se atente aos documentos que são necessários, que também podem substituir para você não perder a prova, porque tudo tem um jeito aí, quando se estiver dentro do edital, né, doutor? Perfeito. Essa é uma forma de a gente tentar, a comissão venha nesse fato a participar desse podcast com essa finalidade. Tirar essas dúvidas. São dúvidas, mas assim, na hora parece insignificante, né? Mas na hora ela ajuda bastante, né? Então, eles estão tão nervosos que até perdi meu RG, não vou mais. Não vou mais. Nós temos um índice de ausência nas provas de média de 5%, né? E tem se mantido esse índice, as circunstâncias. O cara se prepara tanto para fazer uma prova, chega lá no dia. Na segunda fase também acontece isso. E não vai para fazer, perdeu. Então, além de fazer a primeira fase, vai refazer todo o procedimento, estudar, passar por todo aquele confronto, né, do certame. Exatamente. Agora vamos falar do 45º exame, como que vai ser para quem pode fazer a primeira fase, doutor? Tem vários requisitos importantes. Antes, Débora, só para finalizar, né, a 44º exame, né, é só ficar atento que ela existe 2 fases após o resultado. É o resultado preliminar e o resultado definitivo. Quando sai o preliminar, já a aprovação no preliminar, os candidatos começam a buscar o seu certificado de aprovação, né? E não é só o preliminar, tem que sair o resultado definitivo para poder solicitar o certificado de aprovação. Caso isso, ele vai cair em diligência até fazer a juntada do resultado definitivo. Então, é um dos maiores diligências que, na hora da solicitação, ocorre dentro da solicitação do certificado. Então, fica atento, cuidado. Aguarde o resultado definitivo. Se não sair o definitivo, não sai o certificado. Então vamos até reforçar essa questão, né? O candidato foi ali aprovado, já viu o resultado preliminar, aí depois disso ele vai ter que aguardar quanto tempo, quais as documentações que ele já tem que ir separando, doutor, para poder solicitar aí a carteira. O nosso site é muito dinâmico, né? A solicitação pelo nosso site da OAB está lá disponível, a emissão do certificado, né? Faz a juntada de documento. Um dos requisitos do certificado é o espelho de aprovação com resultado definitivo da segunda fase, né? Cuidado, segunda fase, definitivo. Eu faço esse alerta porque a maioria junta o preliminar e aguarda, porque está demorando. Caiu em diligência, então vamos aguardar o definitivo. Né? Exato. Ficar atento que as datas estão no edital sobre quando é que sai o preliminar, quando é que sai o definitivo. Tá? É só ficar atento. E os outros documentos são identidade. Quem é bacharel ainda, só basta o certificado e o histórico, resolve o problema. Né? Quando os acadêmicos de direito ainda não concluíram, né, estão no 9º e no 10º período, ele precisa juntar uma declaração da instituição de ensino constando o semestre que está cursando o período, ou seja, o 9º período. Caso não apareça qual o semestre, cai em diligência. Após isso, porque o histórico, quando você vê o histórico e a declaração, você verifica no histórico se realmente ele está batendo as informações. São questões como essa que a gente fica alerta. Além disso, a identidade,
carteira de identidade. E detalhe interessante, mudou de nome. Tem que trazer uma comprovação que houve alteração de nome, que é a escritura, certidão de casamento ou outro meio judicial, que tem uma sentença judicial que houve a troca do nome. Então, atento a isso. Se mudou de nome, vai cair em diligência se não juntar os documentos necessários. Então, é simples a solicitação. A solicitação é após a segunda fase, né, do resultado definitivo. E, assim, eu costumo dizer que quem traz toda a documentação, em menos de... e protocolou, no dia seguinte já sai a autorização para emissão do certificado. A comissão só autoriza a emissão. Quem emite o certificado é a secretaria, tá? Só para deixar... para verificar se há os requisitos, né, conforme o edital, encaminha para a secretaria emitir o certificado. E pode fazer no 8º, às vezes acontece isso, doutor, a pessoa faz no 8º, aí vem para cá, tenta comprovar, realmente é um requisito perigoso, dá só para fazer por tentar. É um requisito perigoso. Eu até fico comentando logo antes, conversando, né, é que, supomos, quem fez o certame 44, a primeira fase, e vai fazer a segunda fase agora, e está no 8º, a chance dele de não receber o certificado é quase 100%. Eu vou explicar por quê. Porque a segunda fase ocorre no mesmo semestre. Porque a primeira fase ocorreu no segundo semestre de 2025, a segunda fase no segundo semestre de 2025. E aí que tem o problema. As instituições de ensino eles só fazem matrícula no semestre posterior. Ou seja, ele não consegue fazer a matrícula mais nesse semestre. Então ele não vai poder comprovar. Olha só interessante, 45º, a gente vai já começar lá na frente, daqui a pouco comentar um pouco, vai acontecer nesse semestre, segundo semestre de 2025. E a segunda fase vai ocorrer no primeiro semestre de 2026. Exatamente. Então, ele pode fazer desde que ele comprove, aí o edital traga, que ainda não saiu o edital do 45, se o edital trouxer que ele tem até todo o semestre de 2026, o primeiro semestre de 2026, para comprovar que está no 9º ou no último ano, é possível de fazer. Mas é esse que atenta. Às vezes eu até chamo a atenção, quando eu digo, olha, no 8º período pode fazer, eu vi nas redes sociais, cuidado. Às vezes está te levando a erro. Só essa observação que eu faço. Porque no caso, o 8º período, no segundo semestre, né, do ano, pode ser que ainda consiga comprovar que está no 9º se a prova for no primeiro semestre de 2026. Exatamente. Aí é um cálculo que bate para ele conseguir, na segunda fase, comprovar que está no 9º período. Exatamente. Então se tem que ficar 8º período, primeiro semestre, não vai bater, porque vai estar ainda no mesmo ano. Ter esse cuidado. Por isso que a gente não faz essa divulgação. Você trouxe essa informação só para esclarecer algumas dúvidas, né? Que às vezes induz a erro. Né? Aconselho que esteja no 9º período para fazer, para não poder ter fazendo esses cálculos meio malucos, né? Mas só isso atento. Olha, 8º período no 44 não vai receber o certificado. Não tem como comprovar. Entendeu? Então, a exceção é o 45º, que as fases são diferentes, em períodos diferentes. Né? A primeira fase no segundo semestre de 2025 e a segunda fase no primeiro semestre de 2026. Aí tem todo semestre para comprovar que está no período correto. Certinho. E agora sim nós vamos falar sobre o 45º exame de ordem. Quando que vai acontecer, doutor? Como é que vai proceder aí as inscrições? Como fazer? Tá, olha, o calendário, eu baixei aqui para ser mais preciso, né? Tá no site do Conselho Federal, o calendário das provas, né? O 45º exame de ordem, o período de inscrição começa do dia 6/10 a 13/10, tá? A primeira fase vai ocorrer no dia 21/12, porque é o primeiro semestre, segundo semestre de 2025. Certo. E a segunda fase vai ocorrer no dia 22/2, quer dizer, no segundo semestre no primeiro semestre de 2026, tá? E a publicação do edital da repescagem do 43º, olha só, 43º, por quê? Repescagem. Ele tem até dia 10/11 para fazer a sua inscrição para concorrer ao 45º exame de ordem. Então, atento ao calendário. E essas informações, ela está no edital. Uma questão, uma leitura bem precisa, não vai ter essa dificuldade de interpretar.
né? E como é que é a questão da organização para esse exame, doutor? Assim, quando que vai ser divulgado os locais de provas? Onde que os candidatos podem ter acesso, tanto da segunda fase, da primeira, como é que é essa logística toda? Os resultados, os locais do exame é feito no próprio site da FGV, que é responsável pela execução desse certame, né? E, assim, fez faço uma observação, eu tenho dificuldade, não estou conseguindo encontrar o local, não veio a comprovação. No próprio edital, tenho, lá no final, eu até trouxe aqui para trazer, aqui para dúvida que eu tenho sobre, eu vou ter que viajar, eu solicitei 1 hora a mais, porque eu tenho, em circunstâncias de problemas, né? Aí o e-mail, que é examedeordem@fgv.br, essas informações diretamente da FGV, ela que dá essa sugestão. A seccional, para deixar bem claro, ela só é responsável na fiscalização. O Conselho Federal que é responsável pelo certame a nível nacional, por isso que é unificado, né? Então, aqui, a nossa responsabilidade, no dia da aplicação do certame, é de fiscalizar e dar esse apoio e a recepção aos acadêmicos de bacharel de Direito. Perfeito. E bem mencionado pelo doutor Cássio, ainda só acredito que no meu tempo ainda tinham pessoas que falavam assim, é porque no Amazonas a prova é mais fácil, lá no Sudeste é mais difícil. Gente, é bem claro, a prova é unificado, né, doutor? É uma prova única para toda a federação, para todas as seccionais, né? Então não vamos ter ilusão dizer. Não desiste, gente. Que é mais fácil, um estuda mais, outro estuda menos, exatamente, né? É uma questão de até a coordenadora, ela fala de se vai passar, mas desde o estude, né? Exatamente. Não existe nada mais fácil em nenhuma região, gente. É um exame unificado, realmente uma prova elaborada no mesmo nível para todos os candidatos em todo o Brasil. E falando nisso, doutor, as inscrições do 45º já estão disponíveis? Olha, segundo aqui o calendário, deixa eu só pegar aqui o calendário. Pode verificar. Nosso calendário aqui, as inscrições iniciam de 6/10 a 13/10. De 2025. Olha, então, geralmente ela acontece no trâmite do acontecimento do certame anterior, o 44º exame. E quanto a recurso, doutor? Um candidato agora da segunda fase não achou justo a correção da prova dele. Como é que procede isso? Para entrar com recurso de revisão de questões? Sim, temos sim. Olha só, os recursos da decisão acerca da divulgação, após a divulgação ele tem um resultado preliminar, né? Que é até o dia 11/11 de 2026, que é esse do 44º. E também a gente pode ingressar com recurso. O recurso, pelo calendário, ela começa após a publicação, a partir de 11/11, ele tem 3 ou 4 dias para recurso e o resultado sai dia 26/11, ou seja, para cada certame, o próprio edital ele já divulga. E se você for não quer ler o edital todo, vai lá no resumo que tem todas as datas, como acontecem os resultados. Então, é bem dinâmico o nosso edital. E quanto às diligências, né? Quando o candidato que está ali ansioso para receber a carteira, já manda o preliminar ao invés de esperar o definitivo. Ele é notificado de que houve ali um problema para ele solicitar a carteira dele? Boa pergunta, Débora. Olha só, nós temos um sistema de despacho. O próprio candidato ele ingressa no sistema e faz a sua inscrição, a sua protocolação da documentação, né? E recebe um protocolo. Esse protocolo a gente pode acompanhar pelo histórico, como é que está o andamento do processo dele. Quando cai em diligência, ele vai ter acesso total ao processo, porque é liberado para ele ter acesso ao processo. E para poder atender a diligência, fazer juntada de documentos, ele não precisa vir aqui. No próprio sistema ele pode fazer tudo isso. Então é muito dinâmico. É acompanhar o protocolo no sistema, onde ele ingressou com pedido.
Entendido. E como é a organização da sua comissão, né? A gente percebe que é todo um trabalho de logística. Conta pra gente como é que é atuar nessa comissão tão importante, né, doutor? Olha, a gente nunca faz nada sozinho, né? Tem os membros, a minha vice-presidente, doutora Andréia, o secretário doutor Carlos Alain, Laura, a Bernadette, são tudo dinâmicos, eles trabalham de forma, como o nosso presidente faz, é o mesmo valor que ele recebe, né? Como o presidente e as comissões, os membros da comissão recebem, é muito trabalho só, mas é gratificante, né? É um prazer assim, fazer esse tipo de trabalho. Já estou na segunda gestão do nosso presidente Jean Cleuter, a qual me honrou novamente para presidir essa comissão. E, da mesma forma que nos honra, a gente tem que honrar os membros da comissão. Eles trabalham voluntariamente, mas trabalham com carinho. Eles estão ali no final de semana, no domingo, podendo estar fazendo algo com a família, estão ali para receber. Então, só essa dedicação dos membros da comissão já me deixa muito gratificante. A comissão, quando após o certame, quando há o resultado definitivo, ela trabalha internamente na emissão, nas análises da emissão do certificado. Ou seja, então a gente não para após o certame, né? Além de também a comissão ela analisa os convênios de estágio também. É uma outra atribuição da comissão. Então, eu só tenho a agradecer. É gratificante estar como presidindo, né, a comissão. E assim, eu só tenho a agradecer ao nosso presidente Jean Cleuter. E agora vamos falar de um assunto também bem importante que envolve a necessidade de ter esse exame, né, doutor? Às vezes são muito questionados, mas para quê? Poxa, é tão difícil, já faço ali todo um curso, ainda ter que passar por uma prova dessas. O que o senhor acredita sobre a importância desse exame? Interessante, Débora, uma pergunta recente como essa, um jornalista fez essa pergunta, né? Isso é uma condição mínima da advocacia, né? Já se explora que tenha também a avaliação oral, né? Ou seja, pode até dificultar mais, mas achar que se dificulta, né? Quem tem medo de falar em público pode ter começar a quebrar esses paradigmas. Mas, a princípio, ela é uma prova que avalia as condições mínimas, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, de 2.400, se não for a memória, passaram 980, né? Sim. Só para ter uma noção. É um filtro, né? Um filtro. Então, a possibilidade disso ocorrer, só lembrando também que, dentre esses 980 que foram aprovados, na primeira fase, existe bacharéis e acadêmico. A maioria é acadêmico de direito, ainda não concluíram. Então, quando vem a solicitação, por exemplo, agora, hoje nós temos entrega de carteira, a média é mais de 100 futuros advogados hoje vão receber a carteira, né? Então, observa só, é uma condição mínima o exame, né? Apesar das discussões que tem sobre o pleito, né? Mas ela tem atendido, a princípio, uma boa parte do nosso Conselho Federal. É mais uma parte de uma triagem e mostrar que também a capacidade, né? Você ali mostrar que os seus estudos foram válidos e muitos até estão ali começando a se preparar para concurso público. Não deixa de ser uma preparação para um concurso futuramente também, né, doutor? Interessante, teve um congresso de educação, eles estavam discutindo sobre as instituições de ensino, a aplicação do ensino, né? E as instituições hoje, elas se preocupam, né? Que ela serve de parâmetro, olha, a instituição A, B, C, D, vários alunos passaram daquela instituição. E ela se tornou uma forma de paradigma técnico, né? De aprovação. O cara estuda para ser aprovado. E não esquecendo que a parte que foi discutida no Congresso, a parte de debate, hermenêutica, né? Porque a prova ela é uma prova técnica, né? Se você estiver preparado tecnicamente, ler o dispositivo, você consegue. Já o curso em si, ele é mais amplo, tem uma série de circunstâncias
que não é só se preparando para um exame, né? Ela te prepara para a vida toda. Com certeza. Eu falo até sempre, a minha mãe, eu estudei toda a minha vida em escola pública e passei em todos os vestibulares que eu fiz, porque desde pequenininha minha mãe sempre me condicionou a fazer provas. Eu faço essas provas de concurso desde a época do colégio militar. Aí fiz o FAM, que na minha época era o processo seletivo macro, fiz PSC 1, 2, 3, então eu sempre fui acostumada a fazer provas. Eu acredito que é isso, é aquela questão de se preparar, doutor, conforme for a prova. Eu lembro que tem os simulados, o candidato que fica muito nervoso, eu acredito que essa é a dica, né, doutor? Sim. Preparar ali aquele cenário de prova, coloque mesmo a prova, coloque ali um relógio, um cronograma, né, o despertador para você cronometrar e se preparar, né, doutor? Se organizar. Eu ministro aula, né? E a maioria dos alunos, quando eles sabem que eu presido a comissão de exame de ordem, eles pensam que eu sei a prova, né? Já querem, doutor, qual vai ser a minha peça? Qual vai ser a peça, né? A princípio, a comissão ela só tem uma atribuição de fiscalizar, como eu frisei logo no início, né? A gente não tem acesso à prova nenhuma, apesar que a gente só observa e os próprios candidatos que são escolhidos entre eles para fazer a abertura do malote. A gente só acompanha a abertura do malote. Então, é uma coisa muito controlada. Sigiloso, né? Mesmo. Mas aí eu pergunto, não adianta eu dizer, faz trabalhista, faz penal, mas tu gosta? Exatamente. Tu só vai fazer aquilo que gosta. Porque você vai conseguir estudar aquele conteúdo porque exatamente. Você gosta. Não adianta ir pelo mais fácil. Eu vejo muito isso, doutor, qual é o mais fácil? Mas, gente, se você não gosta de direito do trabalho, por exemplo, o que você vai fazer em direito do trabalho? Então não é prova mais fácil, é a prova que você está mais preparada para fazer. Mais afinidade, né, doutor? Hoje, nós temos uma disputa muito grande, que é a maioria que concorre, na esfera trabalhista ou na esfera penal. Mas hoje está abrindo outros parâmetros, como a constitucional, né, direito constitucional, direito tributário, né, que era pouco, a gente observará que era pouco a concorrência, e hoje o mercado está começando a olhar para esse lado. Processo civil. Por que eu vou fazer processo civil? É muita coisa, são várias peças. É uma questão de análise. Pega todos os editais, todas as provas, faz uma análise. O que vem preparando no decorrer de todo esse ano de certame? Isso é uma orientação que eu dou aos acadêmicos, que é a qual eu ministro aula, para eles se prepararem. Simplesmente verifique o que você tem, assim, que você se encaixe, que você goste, que você começa. Porque a primeira fase não é gostar, é amar, porque tem que olhar todas as disciplinas. Todas as disciplinas. São 80 questões. São 80 né? questões. Aí ele se prepara para responder as 80 questões. Só basta se preparar para as 80, mas você passa com 40. 40 ou seja, questões, 50% das questões. Então, observa que ela é mais técnica, né? Cansativa as provas, os textos são muito longos, né? Se você não está acostumado com leitura, vai ter dificuldade. Tem que ler. É quanto tempo de prova ainda, doutor? 4 horas de 4 prova. horas de Exatamente. prova, né? Isso. E, doutor, tem algum requisito sobre zerar questões? Eu não me recordo agora. O candidato pode? Não, nesse caso, ele pode ir para a segunda fase, para a próxima certame. Né? Na primeira fase, na segunda que não pode, em hipótese, exatamente. Errar a peça processual. Porque vai para repescar se errar a peça. Exatamente. Nesse caso, na primeira ele tem um limite de 40, se ele zerar, ele vai ter que fazer novamente certame. Né? Já na segunda, que é a parte prática, né? Que ela é composta por uma peça processual e questões discursivas. Então, cada a peça vai de 5 e as questões discursivas vai de 5. Né? Aí ele faz o parâmetro do quantitativo. Né? E eu sempre acostumo e oriento. Verifique como é que a banca vê a resposta para você. Porque tem um padrão resposta, tem, né, doutor? Então tem que fazer a leitura. Se não fizer a leitura e ver qual é o parâmetro que a banca pede, em qualquer concurso até realmente alguém estuda já só para fazer isso. Os concurseiros, eles analisam a banca. Quem são da banca? Qual o critério daquela banca? E para ele poder ministrar o curso. Né? Mais ou menos funciona assim. Já observar os critérios, olha, só pode usar caneta azul ou preta. A pessoa chega lá com uma caneta roxa, gente, pelo amor de Deus, não tem condição. E tudo é possível. A pessoa está nervosa, acaba levando a caneta errada. E o padrão resposta, existem ali
para o direito do trabalho, eu fiz em direito do trabalho. As questões eram sempre saber mencionar o artigo corretamente, não identificar a prova de forma alguma na hora de preencher, porque às vezes você rasura e acaba quem vai corrigir pensa que você está identificando a sua prova. Então, fique calmo, não passe as respostas antes ainda, né, de não ter total certeza. Né, doutor? E uma coisa que é certeza, a maioria que eu ouço, né, quando eu vejo os alunos falando, puxa, eu marquei essa, desmarquei. Gente, não mude, não faça isso. Faça na convicção que você está fazendo uma boa prova. Não pode rasurar, no momento, na hora certa, mudar. Mudar por uma questão você não passar. Não passa. É isso aí, Débora. Então vamos lá, que estamos caminhando, né, para as nossas considerações finais. Eu queria só que o senhor reforçasse as datas agora da segunda fase do 44º. Eu vou deixar aí para os candidatos as datas, os locais, como organizar tudo isso. Certo, Débora. A data da segunda fase, 19/10, né? O resultado preliminar, dia 11/11 de 2025, e o resultado definitivo, já com a solicitação de recurso, dia 26/11 de 2025. Ou seja, vocês têm mais ou menos, após a aprovação do 19 para o 11, mais ou menos 20 dias, né, para sair o preliminar. Aí mais 15 dias para sair o definitivo. Aí sim, aí você solicita, menciona conforme edital 1442, os acadêmicos aprovados, né? Eles podem solicitar o seu certificado de exame, desde que comprove que esteja no segundo semestre de 2025, no nono, ou nos 2 últimos períodos, ou no último ano. Então é bem claro o edital. Claro. E o 45º, você que está se preparando, também já fique atento à data, que já tem data definida. Já temos data sim, definida. Sim. As inscrições começam agora dia 6/10 a dia 13/10. E a primeira fase vai ocorrer no dia 21/12 de 2025. Se prepare, está próximo. Pensa que está longe, mas rapidamente o tempo é consumido. É verdade, quando a gente vê, já está a prova em cima e acha que não está preparado, pois já vai estudando desde agora, né, doutor? É verdade. Eu agradeço aqui a sua participação, doutor Cassius Clay, nosso presidente da comissão, e quero reforçar para vocês que mais detalhes, mais informações sobre a OAB Amazonas você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.